Então, pessoal, boa tarde e aí, boa tarde a todos. A gente está começando agora a nossa 11ª aula do curso de administração, tá bom? Então, como sempre aqui, eu vou iniciar fazendo uma breve apresentação para vocês, assim, do roteiro, né? O que é que nós vamos tratar aqui na aula de hoje. Então, a gente está, na verdade, no quarto módulo, né? No quarto módulo do curso. Esse curso foi todo modularizado, planejado, e esse módulo é o módulo Gestão de Projetos e Gestão Ágil, tá? Introdução à Gestão Ágil. Nós estamos o correto, né? A gente deve chegar aí com 15 aulas no final, tá? Então hoje é a 11ª, ainda temos 4 aulas e certamente a gente vai ter aí aulas assíncronas, tá? As próximas aulas, elas serão de fato todas assíncronas. Então, eu estou com a aula toda preparada para gravar para vocês hoje sobre introdução à gestão ágil, tá? Que é o próximo assunto. Eu pedi que essa aula hoje ela fosse síncrona ainda, para que a gente pudesse interagir, porque ela tem uma relação direta com o trabalho, tá? Direta com os 2 trabalhos aí que faltam para a conclusão aí do curso, por parte de vocês. Então, qual é o título que eu dei para a aula de hoje, tá? A gente vai falar, são os 2 problemas que eu passei para vocês, eles têm uma relação direta com aplicações em gestão. Então, aplicação em gestão empresarial e aplicação em gestão pessoal. Esse pessoal que eu estou colocando aí, ele tem uma relação com a segunda atividade, porque aquele projeto que eu pedi para vocês fazerem em relação à atividade 2AB, ele pode ser um projeto profissional, mas ele pode ser um projeto qualquer e seja, inclusive, um planejamento pessoal, que foi assim que eu orientei lá o comecinho do curso, primeira aula, segunda aula, em planejamento pessoal, tá? Então, tem 2 tipos de trabalho que a gente vai ver agora, hoje, na verdade, na aula de hoje, a gente vai ver os 2 tipos de trabalho, as 2 aplicações, tá? Vamos dizer assim, resolvidas, de alguma forma, pela monitora do nosso curso aqui, que é a Amanda. Tá? Eu queria, inclusive, pedir desculpa que ela não pôde participar da aula de hoje. Essa apresentação seria feita por ela. Só que, quando chega em final de curso, é uma correria para todo mundo. Eu sei, semana de trabalho de conclusão de curso, eu estou com pelo menos 3 ou 4 trabalhos de conclusão de curso essa semana para participar de banca e para fazer ainda alguns ajustes aí que eu tenho que fazer, apresentações dos alunos que eu estou orientando. Então, é uma correria para todo mundo, mas o que é que eu combinei, na verdade, com a Amanda, queria deixar esse recado aqui para vocês, é o seguinte. Agora, eu vou dar uma passada no que foi feito e vocês já estão com acesso ao board, vocês podem ver tudo que ela fez, tá? E eu vou passar em tudo que ela fez na aula de hoje. No entanto, eu já combinei com ela que nós iremos amanhã, eu e ela, nós vamos gravar uma aula especificamente sobre o trabalho, vai ser quase uma entrevista minha com ela sobre esse trabalho, e ela vai fazer a apresentação. E se vocês tiverem alguma dúvida hoje, é muito importante vocês colocarem as dúvidas, colocarem o feedback, porque de repente a resposta das dúvidas de vocês, as que eu conseguir resolver, a gente tira agora, e as que precisar dela, porque o trabalho foi ela que fez, né? É uma aplicação na empresa que ela está trabalhando, e o projeto é um projeto pessoal dela, que ela topou abrir aqui com vocês, né? Eu acho que pode ter uma similaridade entre o projeto que ela tem, que ela está executando, né? Que eu acompanho um pouco a execução, e também e algum projeto que vocês venham a ter. Então, eu acho que as 2 aplicações, né, que eu escolhi aí como aplicações finais de curso, elas são aplicações muito práticas, muito pragmáticas e aplicadas à vida de cada um de vocês, da forma como vocês queiram enxergar, na verdade, a administração, e a forma como vocês queiram pegar todo o conteúdo que foi dado aqui e transformar esse conteúdo, usar de fato na vida prática aí, e transformar de fato as coisas, tá? Então, como eu coloquei, né, o título da aula, aplicações de gestão empresarial e pessoal. Então, o que é que tem? Primeiro, uma aplicação 1, que é uma aplicação voltada para a empresa, e a aplicação 2, que ela está mais relacionada a um projeto pessoal, mas o projeto pessoal pode ser um projeto, vamos dizer assim, profissional, e até pode ser também numa empresa, tá? E
a ideia é que a gente faça, né? Que a gente faça aqui hoje, que vocês me façam perguntas, debates e, de repente, algumas sugestões, né? Passar um pouco da experiência de vocês também, e do que vocês estão pensando sobre os cases apresentados, tá? Porque aí a ideia de tudo que foi montado aqui hoje era que a Amanda pudesse estar, mas como eu coloquei, ela não pôde, mas eu vou levar todos os feedbacks de vocês para ela, e a partir de amanhã a gente vai, tipo assim, vai tratar essa parte aí dos insights, né, em separado. Vocês conversam comigo, amanhã eu gravo com ela e de repente eu vou combinar com ela para que na aula, em algum momento aí durante, até o final do curso, pode ser na segunda-feira que vem, só um pedacinho da aula a gente fazia ainda uma aula síncrona, só para que vocês possam conversar com ela diretamente, tá? Então vamos ficar combinado assim. A próxima aula, ela vai ter uma parte síncrona, que é o pedacinho que a Amanda vai estar com a gente em algum momento, tá? Eu vou conversar com ela hoje. E a outra parte, basicamente, é assíncrona, e vocês assistem às aulas que faltam e fazem o trabalho para assim a gente concluir o curso. Então, a gente vai lá para o board agora, tá? A gente vai para o board, então o objetivo aqui é o seguinte, um roteirinho assim que eu preparei aqui para a aula de hoje, né? Primeira coisa, apresentação da parte 1 do trabalho. Então, a Amanda, no caso aqui, sou eu que vou falar aqui 20 minutos, né? Eu vou procurar ser sintético para dar tempo de vocês trabalharem. E depois que eu terminar o primeiro, vocês me perguntam, tiram dúvidas, dicas, sugestões e comentários por todos vocês da parte 1 do trabalho, tá? Que é aquele que eu coloquei como trabalho 1AB. Aí depois a gente volta, eu apresento novamente aí a parte 2, que tem a ver com o projeto, vamos dizer assim, aquela segunda atividade 2AB, e aí depois tem mais 20 minutos de conversa aí entre nós. É claro que o tempo talvez não caiba isso tudo, mas eu tento ser um pouco mais sintético, né? E a gente conversa um pouco mais aí sobre o que a gente vai ver agora, lá no board. Então eu vou fechar aqui, eu vou abrir o board já está aqui tudo prontinho, para a gente não perder tempo. Então eu já estou aqui no board, vocês estão vendo aí, né? Então eu vou, antes de entrar efetivamente no trabalho, eu queria deixar aqui algumas dicas com vocês. Tá? A primeira coisa é o seguinte, eu tenho aí pelo menos desde 2011 que eu trabalho e estudo diretamente com administração, né? Formalmente, vamos dizer assim, porque como gestor eu já trabalho há muito mais tempo. E tem também um resultado que eu estou começando a colher agora, que está sendo muito, muito, muito importante para mim. Tá? E isso tem dado retorno, inclusive, nos cursos de administração que eu estou trabalhando. E me veio uma ideia, né? Hoje, inclusive, eu tive essa ideia, onde a primeira aula de administração do próximo semestre, ela vai ser dada por mim e por todos os alunos que passaram por mim, foram meus orientados de trabalhos ligados à gestão, efetivamente, que estão trabalhando em empresas, que tiveram outras experiências e que, de fato, estão aplicando os conhecimentos que eles obtiveram aqui comigo na administração. Tá? E isso está sendo muito, muito interessante. E eu já tenho feito isso. Tá? Eu coloquei aqui, ó. Vocês estão vendo aqui o meu canal de YouTube. Tá? Tem aqui, ó. Eu já tinha recomendado isso para vocês no início, mas eu sei que é muita coisa e às vezes não dá tempo de tudo, né? Então, ó. Amanhã eu vou estar gravando uma aula com a Amanda. Essas aulas que normalmente sou eu e outra pessoa, elas são as aulas que tem mais visualização aqui no meu canal, tá? Então, eu vou pegar aqui a aula, por exemplo, essa aula do Kim, ela é uma aula muito especial, tá? Eu vou colocar aqui, vocês estão vendo aí um gráfico, tá? Um gráfico, eu vou passar aqui, eu vou compartilhar aqui de novo esse vídeo, tá? Com vocês no chat, porque eu recomendo muito que vocês assistam a essa aula. Evidentemente, pode não dar tempo, porque tem TCC, porque tem que terminar os trabalhos todos do curso, mas vocês salvam nos favoritos aí de vocês. Vocês salvam e assistem depois, tá? Por quê? Porque o Kim, ele tem uma experiência, ele teve uma experiência, ele trabalhou comigo em projetos
de desenvolvimento de sistema no LCCV, ele trabalhou no projeto da Algás. Aqui está um pouco a carreira dele, coincidentemente, né? Tá aqui essa linha do tempo aí. Então, e ele trabalhou como bolsista no LCCV. Depois ele passou uma temporada na Ambev, tá? Ele foi contratado pela Ambev, ele passou lá. Lá ele pôde aplicar uma série de conhecimentos, enfim, ele fala da jornada. E ele voltou para trabalhar comigo, ele trabalha comigo hoje num projeto de desenvolvimento de 2 plataformas de transformação digital para a Petrobras. E ele conta neste vídeo tudo sobre a carreira dele, do início até agora. E ele mostra como ele aplicou gestão, tá? É claro que eu estou dando aqui um pequeno spoiler, até porque apareceu aqui na tela agora, casualmente, né? Uma coisa que ele mostrou aqui como ele fazia a gestão da vida dele na graduação, tá? Mesmo sem ele ter tido conhecimento de gestão, efetivamente, depois ele aprendeu naturalmente na disciplina, né? Em cursos que ele fez depois da Ambev, e comigo, ele trabalha comigo isso no dia a dia, né? E seguramente eu aprendo muito com ele e ele aprende muito comigo no dia a dia sobre gestão, tá? A gente conversa praticamente diariamente. Aí ele mostra, né? Ele deu um show nessa aula aqui, ele mostrando como era que ele fazia a gestão na graduação de tudo, tá? Como ele usava como indicador as médias anuais, enfim, o que é que ele fazia o tempo todo para melhorar. Então, e vocês estão vendo aqui, ó, esse vídeo foi gravado o ano passado, tem 200, o ano passado não, esse ano ainda, tá? Ele tem 208 visualizações, tem muitos feedbacks muito bons sobre ele. Além desse, tá? Além desse aqui, tem um outro aqui, deixa eu voltar aqui, um outro que também é muito importante. Veja, essa foi a última aula do curso de administração do semestre passado, tá? Ou seja, vocês assistindo esse vídeo, vocês vão estar, de fato, percebendo muito mais as aplicações de tudo que vocês viram, tá? Aqui comigo, e ainda vão ver. Então, deixa eu voltar aqui, né? Me perdi aqui um pouquinho no canal, aqui, deixa eu voltar aqui, meu canal, voltando, para indicar o outro vídeo que ele está diretamente relacionado à última aula que eu vou dar para vocês. Só que essa parte eu vou dar uma aula teórica, até porque mudou um pouco, eu mudei um pouco, eu mudo esse curso, eu estou mudando esse curso, estou melhorando esse curso o tempo todo, tá? Então, eu vou voltar aqui, meus vídeos aqui. Então, vou colocar outro link, tá? Que eu podia até, sinceramente, considerar, por exemplo, esses dois assuntos dos que eu tô dando, eu podia considerar até essas aulas que eles deram aqui como aula mesmo, né? E a gente contabilizar isso. Mas eu não vou fazer isso não, porque eu quero concluir 15 aulas com vocês fechadinho, tá? Então, aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Aqui tá a aula. Deixa eu voltar aqui a aula essa aula aqui, ó. Enormemente. Tá? Veja, essa foi a aula da Ariana, que foi minha orientada de TCC do semestre passado, e ela escreveu um TCC, o livro ainda não, sobre habilidades para o século XXI. O que fazer para aprendê-las e treiná-las, tá? Então, basicamente foi o TCC dela. Se vocês, vale muito a pena assistir isso aqui, tá? Porque fala de gestão, aqui tem muitos feedbacks muito bons aqui, como vocês estão vendo. E tem aqui, ó, se não me engano, eu coloquei na descrição, aqui, ó, tem aqui, ó, na descrição tem o link para o Instagram dela, para o LinkedIn dela, o PDF da apresentação e tem também o link para o PDF do TCC dela. Tá? O TCC dela é muito, muito qualificado e fala muito sobre as habilidades do século XXI. A gente fez uma pesquisa extensa, tá? Eu recomendo muito. A aula que eu vou dar para vocês daqui a 2 semanas sobre liderança, ela é muito boa, ela é muito diferente, mas ela não vai ter tanto conteúdo quanto a gente conseguiu juntar, eu e a Ariana, nesse TCC aqui, tá? Porque foram 3, 4 meses de um trabalho assim, de muito esforço, muita dedicação e com um resultado assim ímpar, que inclusive a gente já apresentou isso no NDE, a reformulação do projeto pedagógico. Inclusive esse material está sendo usado agora, né, pela própria universidade como um balizador, né, de quais as habilidades que são importantes, porque a gente fez uma pesquisa de fato extensa. Então eu queria colocar isso aqui para vocês, né? Tá faltando somente eu colocar esse link para esse vídeo aqui no chat, né? Então esses 2 links aí, tá? Eu sugiro fortemente que vocês salvem
para assistir, se não dá tempo agora, dá tempo depois que terminar aí o semestre. Então, voltando lá para o board, né? Voltando assim, como eu falei, né? Eu estou com vários alunos assim que estão... Na verdade, eu sempre digo que o trabalho de um professor ele é medido pelo resultado dos alunos, né? Então, eu sempre me balizei e medi muito pelo resultado do próprio LCCV, né? Pela história toda. Então, vários ex-alunos meus acabaram construindo o LCCV junto comigo, né? E a partir de 2015, na minha volta aí do governo para a UFAL, eu praticamente empreendi uma linha de pesquisa nova, um trabalho todo novo de administração, e aí a gente está aí já há 6 anos, e eu estou começando a ter muito retorno, retorno muito positivo de ex-alunos meus que trabalharam comigo exatamente esses tópicos específicos, tá? Que são administração, empreendedorismo, avaliação econômica de projetos. Então o resultado começa a vir, e isso é muito importante. Eu acho que isso de fato é o que mede o resultado de um professor, né? Então vamos lá. Então aqui no caso da Amanda, né, o que é que a gente construiu? O que é que está aqui, ó? Primeira coisa, a gente tem aí, caso uma empresa... Qual foi a pergunta que eu fiz? Tá? Para a gente lembrar também, porque eu acho que nem todo mundo conseguiu assistir a última aula ainda. Então, caso uma empresa não tenha planejamento estratégico, se coloque como membro do conselho de administração desta empresa. Defina um objetivo e prazo e monte uma matriz de SWOT com as 3 maiores forças e fraquezas internas a ela. A ela quem? Claro, a empresa. Tá? Então, deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Acho que eu estou muito grande aqui na frente da tela. Diminuir um pouquinho aqui e aumentar um pouco o que está na tela aqui, o resultado, né? Então, o que é que ela fez, tá? E sim, e continuando aqui, que você enxerga nela. E qual as 3 maiores oportunidades e ameaças externas a ela que você enxerga para ela. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui, tá? É um exercício, tá? De colocá-la, no caso da Amanda, para pensar no planejamento estratégico da Braskem, tá? Junto comigo aqui. E ela respondeu todas as perguntas que talvez ela não tenha nem imaginado em responder, ou talvez ela não tenha nem pensado nessas coisas no tipo de trabalho que ela está fazendo. Mas aqui o que é que ela fez? Ó? Ela pegou, naturalmente, que o objetivo principal da empresa, da Braskem, está entre as 10 maiores petroquímicas do mundo, com carbono neutro e menos emissão de produtos não recicláveis, tá? Então, esse é o objetivo. Lembra que eu coloquei lá no início, a primeira atividade, pessoal, qual é o plano de vocês? Qual é o objetivo para o primeiro ano? Qual é o objetivo para o 5º ano? Então, ali era um objetivo no contexto pessoal. Uma empresa também tem um objetivo macro, grande. É só esse o objetivo da Braskem? Evidentemente que não. Mas esse aí deve ser o grande objetivo, tá? E veja que o prazo para que eles executem isso é até 2050, tá? Então, uma empresa do porte da Braskem trabalha com coisas pensando num prazo naturalmente que maior, né? E aí o que é que foi feito? O que é que ela fez? Ela levantou aqui, tá? Ela levantou aqui, ó, fatores internos, as forças que a empresa tem, tá? As fraquezas que a empresa tem, as oportunidades que ela tem e as ameaças que ela tem, ou seja, matriz SWOT, tá? E o que é que está aqui? Quais são? Ela fez o cruzamento, né? E colocou aqui ações específicas, né? Eu estou vendo aqui, ó, intensificar os projetos de cunho socioambiental, tá? Aqui tem desenvolvimento de mais mercados com os centros inovadores. Na verdade, seria desenvolver, né? Isso eu vou até corrigir aqui. Desenvolver, porque lembra que eu falei que plano de ação sempre começa com verbo, tá? Então, aqui, é claro, ela colocou um exemplo, não detalhou, não está detalhado, até porque é um projeto, vamos dizer assim, com um prazo muito longo, tá? Em todo caso, isso que está aqui é o que vocês também precisam fazer, tá? O que é que vocês precisam fazer? Quem trabalha em empresa e que está estagiando, ou que quer fazer, quer fazer alguma coisa mais aplicada, tenta fazer esse levantamento. O que é que pode acontecer?
a empresa que eu trabalho não tem ainda um planejamento estratégico, não tem esse objetivo, não tem essa visão de longo prazo. Não tem problema. Você se coloca no lugar do presidente do conselho de administração e você define, tá? É claro que isso não vai ser implementado na empresa, mas no momento que você faz isso, que você pensa a empresa que você está trabalhando, em algum dia você pode ter uma oportunidade de conversar com o seu chefe, com quem está liderando você, e você colocar essas questões, né? Olha, eu pensei isso, eu pensei a empresa desse jeito, eu pensei a empresa daquele. Então, é importante, né? Eu acho que esse trabalho que eu propus para vocês, ele ajuda, inclusive, no sentido de fazê-los participar e fazê-los pensar um pouco mais na estratégia da empresa que vocês trabalham. Tá? Então, aqui tem... Então, aí está o exemplo. Aqui tem a segunda pergunta que eu fiz. Com base na matriz de SWOT que você montou na questão anterior, defina 5 ações estratégicas que você, como membro do Conselho de Administração, orientaria a execução pelo CEO da empresa e seu time. Tá? Então, aqui tem 5 atividades. Eu não vou ler isso, até porque eu vou gravar isso com ela, a gente vai conversar sobre isso, vocês vão ter acesso, tipo, a minha conversa com ela, as perguntas que eu vou fazer em relação a essas ações também. O que eu quero mostrar para vocês aqui é que o caminho da solução do trabalho final está aqui já com vocês, e o do 2AB a gente vai ver daqui a pouco. Então, ela colocou aqui, ó, a terceira pergunta. A empresa que você faz estágio ou foi contratado utiliza indicadores ou métricas para avaliar o resultado da própria empresa? Quais são esses indicadores? Para cada um deles, enquadre-os se você considera um OKR ou um KPI e justifique. Tá? Então, o que é que ela fez? Pegou aqui, ó, quais são os indicadores que ela viu lá que tem? Produção, OPSPEC, IAG e SOIP. Tá? Aqui tem GAP, CAPEX, CV, GFD. Então, ela colocou aqui que produção é um KPI. Tá? Total de produtos acabados, aqui é um exemplo prático, né? Ó, total de produtos acabados disponíveis para venda, mais variação no estoque de produtos em pallets, mais variação no estoque de produtos em pó. Certo? Então, claramente aqui, um indicador, isso aqui tem que ser contabilizado, tá? Porque a turma que trabalha na gestão da empresa vai medir isso aqui e vai utilizar isso, tá? No caso aqui, como um KPI, né? Veja, o KPI é o quê? É um indicador-chave de performance. Não é um objetivo-chave de resultado. Então, o que foi que ela fez aqui? Ela pegou, na verdade, ó, ela pegou 2, 4, 6, 8, ela pegou 8 KPIs. Tá? E, na verdade, aqui, por exemplo, não tem, no caso dela, não tem nenhum OKR. Tá? Isso é uma pergunta, assim, que eu vou fazer para ela. Por que não? Tá? Por que não tem um OKR? Um OKR aqui, pessoal, só para exemplificar, o OKR, por exemplo, nesse caso, teria que ser alguma coisa muito ligada a esse objetivo central aqui, que é estar entre as 10 maiores petroquímicas do mundo com carbono neutro e menos emissão de produto não reciclável. Tá? Então, eu imagino que tenha alguma certificadora, tem alguém que classifica isso. Tá? Essa é uma pergunta que eu vou fazer para ela, ou até para pessoas da própria Braskem. Tem alguma classificadora que coloca isso. Eu não sei qual é a posição que a Braskem está nesse sentido hoje. Então, a mudança dela de um estágio para o outro, na verdade, no objetivo, talvez já esteja explicitado o objetivo-chave de resultado. Se a Braskem hoje for a 13ª ou a 15ª, ou a 16ª ou a 20ª, o objetivo-chave de resultado é passar, né? Ela precisa passar a ser, vamos dizer assim, até 2050 está entre as 10. Que eu imagino que seja... Esse é o objetivo-chave, assim, macro de resultado, tá? Para isso, aí tem os KPIs, né, as coisas que têm que ser desenvolvidas. Eu não vou entrar no detalhe aqui, no mérito, porque eu acho que vocês já entenderam. Vocês podem fazer a leitura disso aqui e vocês podem consultar a mim até amanhã ou até o final do curso, basicamente. E a Amanda também vai estar disponível para vocês. Ela está lá no nosso grupo, tá? Quem tiver qualquer dúvida nessa reta final aí, pode acioná-la, né? Marcar um horário para ela tirar dúvida com ela, comigo, enfim. Não vai faltar gente aí para apoiá-los aí nesse finalzinho aí de curso, tá? Então, aqui tem a empresa que você faz estágio, já foi contratado. Tem um organograma? É outra pergunta.
Em caso afirmativo, qual é o organograma da empresa e em que setor você trabalha? O seu setor tem metas específicas, indicadores, OKRs ou KPIs? Quais são? Então, ela colocou aqui, ó. No setor que trabalhei não havia um organograma. Os organogramas da empresa eram mais relacionados com o processo de produção. Trabalhei na área industrial performance management e métricas eram utilizadas, em especial os KPIs. Trabalhei com em torno de 50 indicadores. Algumas das principais métricas que trabalhei diariamente estão listadas na questão 3. O anterior que é o que a gente passou, tá? Aí eu coloquei aqui. A empresa utiliza alguma métrica ou indicador para avaliar o seu desempenho específico ou dos seus colegas de trabalho. Quais são as metas, métricas ou indicadores utilizados? Observe que eu estou tratando agora aqui da parte de gestão mais de recurso humano, tá? O que a gente trabalhou em cima são coisas mais ligadas à execução de projetos, a resultado da empresa como um todo. Só que a gente precisa, naquela definição de gestão que eu fiz para vocês, né? É uma equipe, é um time que precisa conduzir a empresa para o resultado. E aí eu perguntei para ela especificamente as questões ligadas a como o desempenho dos colaboradores é medido, né? Então eu coloquei aqui, ó. A empresa possuía um sistema chamado BUX aqui, onde era possível cadastrar as atividades de cada, seu desempenho, atribuir notas e feedbacks a cada atividade executada. Para isso, tinha uma meta de ser colocada no sistema até o fim do ciclo daquele ano, geralmente entre janeiro e fevereiro. Ou seja, é muito importante mostrar para vocês assim que tem também esse monitoramento da equipe, vamos dizer assim, e observe que tem aqui explicitamente um dado mostrando que tem um prazo para os dados serem entrados e seguramente aí depois desse período, janeiro e fevereiro, eles devem fazer uma avaliação da equipe como um todo, tá? Aí a gente vai começando a entrar aqui na parte mais de liderança, que é a parte finalzinha aqui do nosso curso, tá? Quais as ações da empresa que você fez estágio ou trabalho você considera que estão relacionadas à motivação, liderança? Ou são ações claras de mobilização da empresa ou setores específicos da empresa que visa com que os seus colaboradores levem a empresa para o resultado, tá? Então, o que é que ela colocou aqui, ó? Colocou 5 ações específicas que a empresa faz, tá? Aqui, ó. Termômetro do bem-estar, aulas de meditação e yoga, competições e hackathons e parcerias e convênios, tá? Não vou detalhar isso aqui, mas o que eu espero de vocês no trabalho é que vocês pensem também o que é que acontece no ambiente de trabalho de vocês hoje, que eu imagino, inclusive, que uma parte de vocês esteja trabalhando, esteja fazendo estágio, alguns devem estar presencial, outros podem estar trabalhando já diretamente na empresa, tá? Independente disso, quais são as ações pensadas pela empresa sob o ponto de vista de motivação, de liderança, de levar a equipe toda assim para o resultado, tá? Então, aqui tem exemplos claros, assim como ela colocou aqui. Aí eu coloquei aqui, tem uma aula de ferramentas tecnológicas que eu vou passar para vocês ainda, mas eu perguntei para ela, toda empresa, pessoal, toda empresa trabalha em algum nível com sistema, tá? Tem muita empresa que praticamente não tem nada tecnológico, mas uma boa parte delas hoje trabalha com algum tipo de sistema, hardware, software, tá? Então, eu perguntei aqui, quais são as ferramentas tecnológicas que a empresa utiliza para gestão, para trabalho remoto, para controle administrativo financeiro, dentre outros, para chegar ao seu objetivo. Enumere-as e diga de forma sucinta para que elas servem. Então, algumas das principais ferramentas utilizadas e fornecidas eram, tá? Veja, tem uma parte das ferramentas que a Amanda teve acesso, porque eu imagino que a Braskem tem um mundo de sistemas, tá, utilizados em áreas diferentes, e ela colocou aqui o que ela conseguiu enxergar do tempo que ela trabalhou lá, né? Então, kit ergonomia, tá? Notebook, pacote Office, Microsoft Teams e softwares. Ela colocou aqui acessos a variados softwares licenciados, como o Isis, Aspen e Visage. Softwares específicos, assim eu não conheço esse software especificamente, né? Que era fornecido por meio do notebook da empresa, podendo fazer uso de boas ferramentas de engenharia e produtividade, tá certo? Então ela deu aqui o nome de 3 que a empresa usa. Então, esse exercício eu
quando vocês estiverem fazendo, vocês vão pensar, né, na empresa que vocês estão trabalhando, quais são os sistemas que ela usa, tá? E, de preferência, descrever aquele sistema serve para quê? Tá? Então, ela colocou aqui, ela não fez isso explicitamente, eu vou pedir que ela faça, tá? Que é o quê? Ela colocou assim, ela colocou vários sistemas e ela colocou assim, ferramentas de engenharia e produtividade. Provavelmente uma das ferramentas aqui é de engenharia, outra de produtividade, etc. Eu vou pedir para ela ser um pouco mais específica, como eu quero que vocês sejam também, tá? Ela colocou aqui em cima, né, pacote Office, Excel, SharePoint e Power BI, né, que são coisas que são utilizadas, no caso aqui ela utiliza mais, né? Enfim. A oitava questão é, com base nas respostas anteriores, no que você sabe sobre gestão e na sua percepção do dia a dia na empresa, qual a nota que você atribuiria à empresa se você tivesse que atribuir a nota da administração dela? Justifique com isso, com base nisso, e escreva 3 ações que você poderia sugerir à empresa para melhorar ainda mais a sua gestão, tá? Então, aí ela colocou aqui, né, a nota que ela daria, e aí ela explicou aqui o que tipo de coisa ela enxerga na posição que ela está que poderia melhorar, tá certo? Então, assim eu concluo aqui a passagem dessa primeira parte do trabalho com vocês, tá? E eu vou dar um tempinho aqui para que vocês possam fazer perguntas, dúvidas. E aí, pessoal, como é que tá aí? Querem fazer alguma pergunta específica? Fiquem à vontade. E se quiserem comentar alguma coisa em relação à empresa que vocês trabalham, também pode. Se tiver alguma dúvida, pode levantar agora. E se quiserem também fazer alguma sugestão, né? Se tiverem dúvidas diretamente para a Amanda, né? Que está com esse trabalho lá, eu vou fazer o seguinte, para facilitar um pouco a nossa interação aqui, tá? Esse board ele vai ficar aberto para vocês, né? Foi uma ideia que me veio agora. Esse board vai ficar aberto para vocês. Eu vou colocar aqui, ó. Vocês vão ver aqui. Eu vou colocar aqui Vocês estão vendo que tem uma tabela aqui, tá? Estou criando agora. Aí porque foi uma ideia que me veio agora aqui. Eu vou colocar aqui. Vou usar o post-it para ficar um pouco mais fácil de... Então, pessoal, o que eu estou fazendo aqui, ó? Abri uma tabelinha, tá? Aqui no Miro. Dúvidas, comentários, sugestões específicas, tá? Aqui, por exemplo, vocês podem ficar à vontade para colocar dúvidas aqui, porque a Amanda se colocou à disposição para ficar conversando com a gente pelo chat hoje, mas tá em aula agora. Aí o que acontece? Vocês podem colocar aqui dúvidas que vocês venham a ter, tá? Aqui eu coloquei, eu estou deixando aqui duas, eu vou colocar aqui 3, 4, tá? Aumentando aqui o número de linhas, vocês podem colocar a dúvida aqui. Esta coluna, eu vou colocar assim. Esta coluna é para dúvidas, comentários. Opa, fugiu aqui. Dúvidas, comentários, aumentando aqui. É para dúvidas, comentários e sugestões específicas para a Amanda ou para mim. Eu vou colocar aqui monitora, tá? Monitora da disciplina. Ou para mim. Porque eventualmente vocês podem não ter dúvida agora, mas de repente dá uma olhada com calma depois no trabalho, aí a dúvida pode aparecer, né? E aí vocês colocam a dúvida aqui, tá? Podem me marcar. Aqui, nesta coluna, vocês podem colocar o nome de vocês. E aqui eu vou colocar até de outra cor, tá? Eu vou colocar até de outra cor porque aparecendo aqui respostas ou comentários adicionais
feita pela monitora ou pelo professor. Então, as duas primeiras colunas, elas são de vocês, tá? E a última coluna, aqui é minha e dela, para a gente ir respondendo as perguntas. Quadro de... Eu vou colocar quadro de feedbacks, né? Dúvidas e feedbacks. Beleza? Então, já fica aí para vocês. Acho que todo mundo que entrar nesse quadro aqui, eu acho que vai todo mundo entrar, porque todo mundo vai ter alguma dúvida em relação ao trabalho, né? Se precisar acrescentar linhas aqui, a gente acrescenta por aqui. Ok? Então, vou passando agora, pessoal, para a segunda parte, tá? Essa segunda parte, ela é muito, muito interessante aí e pode ter uma aplicação de fato à vida de cada um de vocês aí, tá? Então, eu tenho conversado, eu converso muito com o Valmir, né, com o professor Valmir, e ele dá outra turma de administração, e aí ele fez esse semestre um trabalho que foi orientado a isso, foi orientado a, tipo, a gestão da carreira dos alunos, né, para o futuro. E coincidentemente, tá, eu deixei esse trabalho aqui, ele é aberto, tá? Só para lembrar vocês, ó, qual projeto que você vai considerar para responder as demais questões desse trabalho. Especifique o tipo, TCC, pesquisa, criação da empresa, qualquer coisa. Lembra que teve aquela aula lá que eu montei um quadro e aí várias pessoas optaram por fazer um trabalho mais direcionado ao TCC, outros optaram por fazer um trabalho mais direcionado ao estágio, e com base nas demandas de vocês, eu vou atualizando, eu vou mexendo no curso durante a execução, tá? E aí foi que eu parei um pouquinho, acho que deve ter aí umas 4 aulas, umas 3 ou 4 semanas que a gente fez aquele quadro, e aí eu parei um pouco para pensar no trabalho que eu ia fazer como trabalho 2AB, tá? E aí eu queria destacar um ponto bem importante aqui. Veja bem, vamos pegar esse exemplo nosso, tá? Eu tinha, no começo do curso, uma meta com vocês. A gente começou no ponto A e daqui a mais 4 aulas, o curso se encerra. Então, esse curso tem o ponto A e o ponto B. Eu, como professor, eu tinha um objetivo, tá? Que era pegar vocês no ponto A e trabalhar junto até a gente chegar no ponto B, quando termina a minha missão nessa matéria com vocês, e vocês seguem a vida e eu sigo a minha vida. Aí é um novo ponto B, tá? Eu fiz um planejamento, tá? Esse curso foi todo planejado, modularizadozinho, enfim. Então, esse planejamento, uma parte dele aconteceu, vamos dizer assim, quase perfeito. Outra parte dele não aconteceu. Tem coisas que eu preciso melhorar, e na verdade eu já estou melhorando. Eu avaliei muito, muito mesmo, não somente os feedbacks que eu recebi e recebo, como também, essa eu acho que é a parte principal de gestão, tá? Que um gestor precisa ter, tá? Que é o quê? Eu tenho um objetivo com eles. Só que eu vinha num fluxo, e o que é que eu percebi quando chegou acho que tem umas 2 ou 3 semanas? Uma participação muito menor de todo mundo. Não foi só nessa disciplina, nas outras também, tá? É como se nas últimas 3 semanas a própria frequência baixou muito, os feedbacks que eu recebo, dúvidas de todas as disciplinas, começou a baixar muito. É evidentemente que eu, como professor, eu preciso dar uma parada para tentar entender o que é que está acontecendo, porque não são coisas específicas. Se todo mundo começa a ter o mesmo comportamento dentro de uma empresa, é porque tem alguma coisa que eu vou precisar ajustar. E aí o que é que eu percebi, né? Acho que eu cheguei a comentar numa das aulas que está gravada, né? Aí eu cheguei a comentar da sobrecarga de vocês. TCC, estágio, 8, 9 matérias, enfim, tudo de uma vez no mesmo período, tá? E o período aqui agora não é mais só o semestre, é o mês. No meu caso, acontece também uma coisa parecida. O que é? Chega nessa reta final,
aperta para todo mundo que faz parte, vamos dizer assim, da universidade. Por quê? Eu tô essa semana com 3 TCCs para corrigir, 3 TCCs de alunos meus, participando de banca de TCC, tenho os trabalhos para corrigir, tenho os projetos para tocar, ou seja, não dá, vamos dizer assim, para seguir no mesmo ritmo até o final. Tá? Ora, se eu estou percebendo isso, que eu preciso mudar para atingir o meu objetivo, o que é que eu vou fazer? Eu vou mudar. Tinha um plano? Tinha, mas eu vou mudar. Eu vou mudar por quê? Porque eu preciso chegar no resultado. E do jeito que estava indo, eu não achei que eu fosse chegar no resultado. Tá? E também ainda não sei se eu vou, porque não é uma coisa que depende somente de mim. Né? Então, eu estou fazendo o máximo possível e eu espero de vocês agora na reta final que vocês também façam o máximo possível para melhorar muito o resultado. Isso é o quê? Isso é gestão. Tá? É um caso específico de gestão. É por isso que eu estou... por isso que eu mudei tudo a partir de agora. Então, veja, a gente tem hoje, né, um número de pessoas bem menor do que nas últimas aulas. Aí o que é que eu resolvi fazer? Eu disse, não, é melhor passar um trabalho que seja aplicado, porque assim eles vão ter dentro do próprio trabalho, vão conseguir construir e vão aprender administração, vamos dizer assim, praticando, menos comigo falando e mais com eles praticando e fazendo atividade. Na prática, pessoal, se vocês conseguirem fazer essas duas atividades direitinho, vocês ficam com um conteúdo de administração assim muito bom para seguir o jogo. Agora, fazer de forma muito bem feita esses dois trabalhos. Em todo caso, eu vou gravar ainda 4 aulas. Tá? Nenhuma dessas aulas, daqui agora, eu estou colocando isso claramente para vocês. Essa aula de hoje, ela é a última aula síncrona. Agora, eu vou pedir para vocês, eu vou colocar isso no grupo depois, que na próxima aula, vocês entrem para a gente conversar pelo menos os 15 minutos, 20 minutos iniciais somente sobre dúvida do trabalho. Na verdade, eu vou fazer melhor, tá? Na próxima aula, tá? Na próxima aula, segunda-feira, e em todas as segundas-feiras, no horário da aula, eu vou estar sempre disponível no horário da aula. Aqui, tá? Para responder perguntas a vocês. Mas em tese, tipo, não precisa estar presente nas aulas daqui para frente. Vou gravar essa aula com a Amanda e vou gravar mais outras 3 ou 4 aulas e aí vocês assistem o conteúdo em qualquer horário que vocês quiserem, no horário que der, e o conteúdo está entregue. Tá? E assim, o resultado, o que vocês vão fazer com isso depois, aí eu espero muito que vocês deem resultado e que depois voltem na turma para contar, né? O resultado que obteve aplicando parte dos conceitos que aprendeu aqui. E, naturalmente, quando saírem daqui, vão aprender muito mais coisas sobre gestão, porque em qualquer lugar o tema é tratado e é um processo de melhoria contínua sempre. Tá? Mas, voltando para cá, voltando para o trabalho especificamente. Então, veja que aqui, ó, qual o projeto que você vai considerar para responder as demais questões deste trabalho? Especifique o tipo. TCC, pesquisa, criação de empresa, etc. Ela colocou aqui, ó, projeto. Qual é o projeto que ela tem? Conseguir uma bolsa de mestrado e pós-graduação no exterior. Tá? Uma meta boa, né? Uma meta assim, bem audaciosa, boa. Toda meta boa é uma meta audaciosa. Qual o objetivo do projeto e qual o prazo que você tem para executá-lo? Objetivo: conseguir uma bolsa de mestrado no exterior para obter maiores experiências profissionais e pessoais em uma faculdade internacional. Prazo: dezembro de 2022. Tá? Veja, um objetivo assim que ela colocou totalmente smart. Lembra do objetivo smart, né? O que é? Objetivo claro. Tá? Qual é o OKR dela? Qual é o objetivo-chave de resultado? A bolsa. No dia que ela conseguir a bolsa, tipo assim, acabou o projeto. Acabou esse projeto foi executado. Tá? Veja que aqui eu consigo claramente para vocês mostrar a diferença de um OKR para um KPI. Tá? Então, aqui praticamente um OKR único. E isso aqui não dá para medir. Veja, conseguir uma bolsa não dá para medir, porque ela não vai conseguir 10% de uma bolsa, depois 20%, depois 50%. Não tem meio do caminho. Ter ou não a bolsa
é de um dia para o outro. De um dia para o outro, assim, ela vai ter que trabalhar muito para, num determinado dia, alguém dizer para ela, você ganhou a bolsa. Tá? Então, tem prazo, tá? E ela colocou aqui, ó. Eu coloquei a terceira questão. Você tem um plano de ação para ele? Caso tenha, faça uma tabela 5W2H com esse plano de ação. Aqui está a tabela dela, tá? Se vocês quiserem se inspirar, olhar aqui os detalhes, né? Muito, muito, muito importante isso que ela fez. Eu agradeço demais, assim, esse trabalho que ela fez aqui, tá? Então, também, de novo aqui, ajustes que eu vou fazer aqui no dela e provavelmente eu vou ajudá-la amanhã, quando a gente estiver junto na reunião, né? Então, aqui, ó. Estudo não. Estudar e buscar. O que é ação? Plano de ação. Fazer, preparar-se. Aqui é preparar-se para as provas e entrevista online, comprar as passagens, assinatura de contrato, aluguel, assinatura de contrato, assinar, tá? Assinar. Então, sempre ação. Aí, por quê? Aí ela explica por que a atividade, onde ela vai ter que fazer isso, tá? Quem vai fazer, no caso dela, como é um projeto praticamente todo pessoal, é sempre ela. Quando veja que tudo tem um prazo, ela poderia construir aqui um diagrama de Gantt, colocar em qualquer ferramenta de gestão, tá? No Trello ou em qualquer outra, como ela vai conseguir e quanto custa cada atividade. Tá? Então ela colocou aqui a estimativa que ela fez de quanto custa cada atividade. Ou seja, ela tem um plano, ela tem um objetivo, ela tem meta, tá? Tem um plano de ação. 4. Quais são as 3 maiores forças e fraquezas que você enxerga nela e quais as 3 oportunidades e ameaças que você enxerga para o seu projeto. Monte uma matriz de SWOT. Tá aqui. Tá? Então, as forças as forças internas que ela tem, as fraquezas que ela tem, as oportunidades e ameaças que ela enxerga no projeto dela agora. Tá? Veja que, no primeiro caso, é um projeto 2050. No segundo caso, é tipo final de 2022, é já. Ela tem um prazo curto para conseguir esse objetivo, tá? E para isso, nada melhor do que fazer isso que ela fez aqui, que é fazer um plano, né? Então, observe aqui, ó. Defina um OKR e 3 KPIs que você utilizará para medir resultado e desempenho. Justifique cada um dos indicadores escolhidos, tá? Andamento do processo para chegar à aprovação. Ela colocou aqui, ó. OKR tem o objetivo de medir o andamento do processo até a aprovação. Ela definiu, na verdade, outros OKRs, tá? Pessoal, OKR e KPI, você pode definir e, inclusive, você pode variá-lo ao longo do caminho, tá? Eu tava conversando isso hoje, inclusive, com a Cecília aqui. A gente tem um planejamento nosso aqui, né? Onde eu dei uma sugestão para ela que a gente pegasse um KPI, tá? Um KPI, e transformasse esse KPI em OKR durante um determinado período. Para quê? Para que eu e ela olhemos para aquele KPI como objetivo-chave de resultado durante um período. Ou seja, eu coloco esse KPI para que eu e ela olhemos todos os dias para aquele KPI. Por que não está? Porque a gente consertando, a gente melhorando aquele KPI, a gente acaba, consequentemente, chegando no nosso objetivo-chave de resultado, tá? Então, ela colocou aqui, ó, estudar diariamente, providenciar a documentação necessária e juntar dinheiro, tá? Ela pegou, isso está muito bem feito. Ela fez isso que ela fez aqui está muito bem feito. O que é? Tem aquele objetivo-chave grande lá em cima, que é a bolsa, só que ela optou por definir outros 3 que poderia ser considerado um KPI, e ela colocou como OKR, porque ela consegue medir, tá? A única coisa que faltou aqui, por exemplo, não sei se ela fez isso aqui abaixo, mas estudar diariamente precisa quantificar. Quantas horas por dia? Porque isso tem que ser medido, tá? Eu assisti hoje eu sempre assisto, assim, eu gosto muito de marketing digital, né? Eu assisti hoje uma palestra uma live do Érico Rocha lá no Instagram, começou cedinho, 6h30. Onde ele deu uma aula assim para o aluno dele na live, né? Para tirar a dúvida do aluno dele, ensinando a colocar métricas no objetivo.
Porque o aluno estava desorientado em relação a qual o objetivo. Aí ele fez o seguinte exercício, né? Até pegar o gancho dessa live de hoje. Ele disse, se um auditor chegar para medir o seu resultado, como é que ele vai medir isso aí? Tá? A ideia lá do curso do cara, do aluno dele, é transformar o cara de aprendiz a mago como palestrante. Tá? Um curso de oratória. De aprendiz a mago. Então, de aprendiz a mago, como é que um auditor vai chegar junto do processo dele para avaliar? Vai medir como? O que é o aprendiz? Qual é o ponto A do aprendiz? O que é que você vai considerar mago? Então, você tem que criar metas, tá? Aí o exercício foi todo esse. Não é simples criar meta corretamente, tá? Se você criar uma meta errada, você pode ir para o resultado errado. Tá? Você pode não ir para o resultado. Então, providenciar a documentação necessária e juntar dinheiro. Então, as 3 coisas aqui, ela pode ser mais específica, tá? Qual é a documentação necessária? Existe uma lista. Então, tem que fazer um checklistzinho e ir contando aquilo ali, né? E juntar dinheiro também, eu imagino que tem aqui, né? Que tenha aqui em cima, né? Uma lista de... Aqui tem um valor, né? Somando isso tudo aqui. E ela vai ter que ter isso nos momentos que realmente ela precisar fazer o desembolso, tá? Então, isso é bem importante, isso é uma parte da minha disciplina de avaliação econômica de projetos, que você desenvolve um projeto, você não precisa ter o dinheiro todo no primeiro dia do projeto. Você vai ter assim, se você faz um planejamento, vai ter um planejamento físico-financeiro também. O que é o físico-financeiro? Em que momento eu preciso daquele dinheiro? Porque eu preciso ter aquele dinheiro quando chegar naquele momento. Então, qualquer projeto de engenharia, tá? Acontece isso também. Um exemplo, um projeto de um prédio, vou construir uma edificação, vou construir um prédio, ou um projeto de uma plataforma, você não tem que ter 100% do dinheiro que você precisa para implantar o projeto no primeiro dia. Projeto, às vezes, que dura 3, 4 anos, você precisa ter, dentro do fluxo de caixa, o dinheiro na hora certa para aquela ação acontecer, porque senão o seu projeto naufraga. Então, tem um planejamento também aí físico-financeiro no meio do processo, tá? Então, voltando aqui, cadê aqui? Vamos lá. Então, aqui o que ela fez aqui? Tem mais aqui, ó. Andamento do processo, aí ela já passei por isso, né? Aprendizagem, conversação, tá? Veja que ela colocou alguns objetivos aqui que estão, assim, muito abrangentes, tá? Muito abrangentes. Precisa quantificar, tá? Esses objetivos aqui, por exemplo, eles não estão, vamos dizer assim, smart, tá? Então, não está específico. KPI, irá utilizar na visualização do progresso das atividades que exigem um estudo contínuo. Tá? KPI, irá medir a evolução de conversação da língua inglesa para IELTS, entrevista, etc. Certo? Então, ela colocou aqui, ela classificou. Tá? O que ela fez foi classificou os indicadores de performance. Só que ela ainda vai ter um segundo passo, que vai ser o detalhamento. Aqui para vocês, assim, o que vocês podem fazer no de vocês podem somente classificar, como está aí, ou vocês podem detalhar. E aí é que entra uma coisa que eu tenho falado muito para os meus alunos de empreendedorismo, que é o seguinte. Cada um de vocês e cada um de nós tem uma situação. Tem gente que vai conseguir, nesse mês que falta, construir o projeto inteirinho e detalhado. Vai conseguir se planejar para frente durante o mês. Tem gente que não vai conseguir. Por quê? Porque tem outras demandas. Cada um de nós tem uma situação. Não tem problema. Quem conseguir fazer somente o genérico, faz o genérico. Quem conseguir detalhar, detalha. Tá certo? Então, o que eu preciso é que a atividade seja feita com qualidade. Tá? E no caso específico aqui, o que eu vou olhar basicamente não é quantidade de coisas feitas. Eu quero que as coisas estejam encaixadas corretamente nas posições corretas. Tá? E bem aplicadas, tá? Cada um de vocês tem um caso, vai ter um caso para contar, vai ter um projeto específico para seguir, e aí vocês podem usar, né, parte do que a gente está vendo para se inspirar, né? Esse trabalho aqui não é, em hipótese nenhuma, um trabalho que dá para pegar, copiar, colar, nada, não tem a chance aqui disso acontecer. Por quê? Porque cada um é um, tá? E o objetivo de fazer isso também é para ensinar vocês a pensar. Tá? Gestão, administração é totalmente diferente, vamos dizer assim,
de coisas mais analíticas, exatas, que tem um método, chega lá, aplica, que funciona. Não é assim. Tá? Não é assim. As ferramentas necessárias para o básico, eu já dei para vocês, entrei em muito detalhe, mas é assim, em cada caso de gestão é um caso. Cada caso é um caso, depende do tamanho da empresa, depende do objetivo da empresa, depende de uma série de coisas. Então, no caso aqui de vocês, voltando ao trabalho, né? O que vocês vão fazer esse trabalho para quê? Basicamente, um objetivo, que eu acho que é o de boa parte, é obter a aprovação e ter mais os créditos das disciplinas contados, né, as horas, para se formar. O objetivo, vamos dizer assim, o objetivo-chave de resultado de vocês, o objetivo-chave de resultado é o quê? Ser aprovado para se formar. Por quê? É para todo mundo assim. Tá? Então, só que existem outros objetivos, né, que podem ser objetivos para vocês de desempenho. Alguns de vocês podem ter escolhido, eu vou focar mais nessa matéria porque tem mais a ver com o que eu vou fazer mais adiante. Então é natural isso. E quem tem estratégia faz isso, inclusive. Tá? Quem trabalha com estratégia faz isso. Só que se fizer as escolhas erradas, quando chegar na frente vai ter que estudar o que faltou. Tá? É o meu caso, eu disse para vocês várias vezes que eu hoje dou uma disciplina, né, que eu estudo há 11 anos porque há 20 anos eu não aprendi. Tá? Então, eu percebi, eu tive que dar uma parada no meio do caminho, porque a administração é importante. E a partir daí eu virei, vamos dizer assim, um pesquisador, né? Um cara que estuda esse assunto no meu dia a dia. Tá? Então, por quê? Por força da necessidade e de só ter entendido a importância tarde. Tá? Então, voltando aqui. Quais são as... Aí eu perguntei aqui. Cada um deles será medido de quanto em quanto tempo. Observe que aqui é um projeto praticamente pessoal, ela tem que medir. Aí eu botei aqui, ó. Ela botou aqui. Cada um será medido semanalmente. Aí amanhã, na conversa que eu vou ter com ela, eu vou ajudá-la a detalhar aqui um pouco, né? Fazer um papel um pouco aqui de mentor dela, né? Ajudar a detalhar. E eu vou perguntar a ela e cobrar dela como é que vai ser feita essa medida aqui. Porque tem que ter essa medida. Tá? Senão ela acaba procrastinando, deixa uma coisa importante que é importante. Essas coisas aqui, ó, se esse é o objetivo dela principal, tá? Aqui, se esse é o objetivo principal, ela a partir de amanhã vai ter que dizer não, a partir de hoje vai ter que dizer não para uma série de outras coisas que vão aparecer. Pode aparecer um monte de coisa, pode aparecer proposta de emprego, pode aparecer outra situação não prevista por ela. Pode acontecer tudo, só que ela tem clareza sobre o que ela quer? Tá? Qual é a clareza? A clareza é o que ela colocou aqui. Então, se em algum momento ela começar, procrastinar, não faz atividades que começou a fazer aqui, não tem problema nenhum. O único problema é ela com ela mesma dizer assim, aquele projeto, eu vou parar ele, porque agora o objetivo é outro. E aí faz o quê? Faz um novo planejamento. Um novo, coloca outras coisas, faz de novo planejamento estratégico, 5W2H, para outra situação. Nada é estático. Tá? E ainda mais nos dias de hoje, a gente faz praticamente, no dia a dia, quase uma matriz SWOT por dia para a gente sobreviver. Né? Quais são os riscos e as ameaças maiores do dia de hoje, né? Então, voltando aqui, né, vamos lá para terminar aqui, está quase terminando. Ferramentas de gestão, ela vai usar como o Notion, Trello, o OneNote serão utilizadas, bem como as ferramentas do pacote Office, Word, Excel para a criação de planilhas e documentos. Observem que, pedindo a vocês para fazerem essa tarefa, tanto a primeira quanto a segunda, eu estou meio que forçando vocês a aprenderem quais são as ferramentas tecnológicas que são usadas para a gestão. Vou falar sobre isso ainda, mas quando eu for falar, vocês já ouviram os nomes de boa parte delas. Eu vou, inclusive, pegar várias dessas que ela citou aqui, tá? Que são algumas delas eu uso, inclusive. E vou mostrar numa aula, né, um pouco dessas ferramentas, só que essa aula ela vai ficar toda gravada para vocês. Então, vamos lá. Aqui, o oitavo. O seu projeto precisa ser executado e você precisará fazer a gestão deste projeto em si. No entanto, o seu projeto trata de um conteúdo técnico em específico.
faz sentido as aplicações de técnicas como planejamento, uso de indicadores, ferramentas tecnológicas, conceitos de liderança e aplicação de gestão ao seu conteúdo específico? Tá? Então, aí ela colocou aqui, sim, com certeza. Com a aplicação dessas técnicas, o adensamento e evolução do projeto, mesmo que técnico, vai ser possível de ser avaliada, analisada e metrificada. Tá? A gente tem casos aqui, né, na própria turma, se não me engano é a Alexia que ela tem um trabalho de TCC ligado à área ambiental, tá? e conversou comigo sobre isso. Então, eu até passei para ela um trabalho, né? Eu não estou lembrando agora o trabalho que o Valmir me orientou, que era alguma coisa ligada a um assoreamento de um rio na Europa. O trabalho foi todo desenvolvido utilizando como base uma matriz de SWOT para atingir aquele objetivo. Tá? Então, era um trabalho eminentemente, vamos dizer assim, técnico. Não que um trabalho de administração seja técnico, é técnico sim. Mas quando eu falo técnico e ela também, a gente está falando a aplicação de gestão em outra área, tá? em outra seara. Tá? Então, no caso específico, eu dei um exemplo aqui da área ambiental, mas você pode ter também um trabalho, vamos dizer, que seja de engenharia, onde você possa utilizar as técnicas que a gente usou aqui para aquele trabalho em específico. Tá? Ela colocou aqui quais os 3 maiores riscos que você enxerga para o seu projeto. Escreva 3 ações que você julga importante para mitigar ou eliminar esses riscos. Tá? Então, ela colocou aqui, ó, riscos. Não conseguir aprovação nas opções principais que ela deve ter. Não conseguir ter tempo suficiente para se dedicar durante o processo e não possuir o recurso financeiro necessário. Ações para eliminar. Estudar e se dedicar diariamente ao menos 1 hora para os editais mais importantes. Realizar uma gestão do tempo e priorizar as atividades essenciais, as que podem ser feitas e as que podem ser das que podem ser feitas posteriormente. Buscar trabalhos em meio período ou freelance como forma de arrecadar uma renda extra mensalmente. Tá? Observem, gente, a importância de se fazer uma análise de SWOT e pensar no risco antes do risco acontecer. Tá? Então, eu vou perguntar para ela amanhã, né, se ela já tinha feito isso ou se foi feito motivada pela atividade. Porque uma vez que a atividade seguramente obrigou-a a pensar nisso aqui. E obrigando a pensar nisso aqui, ela não será mais surpreendida pelos riscos que vierem lá na frente. Por quê? Porque ela está se preparando, ela já sabe o que ela tem que fazer. Tá? Então, em relação a isso aqui, ó, isso é gestão. O que ela tem que fazer? Botou aqui, uma hora por dia para os editais. Estudar os editais, né? Até, no caso dela, até colocaria até mais, porque o detalhe do edital, um pré-requisito do edital não atendido, elimina do jogo, do objetivo principal. Então, realizar uma gestão do tempo. Então, lembra daquele mini curso de produtividade que eu falei para vocês? Tá lá. Um método que eu coloquei, que eu uso na minha vida pessoal para gestão do tempo. Tá? Todo mundo precisa ter um. Pelo menos um. Qual é o que vocês vão escolher? Eu coloquei o que eu uso lá no vídeo do curso, mas vocês podem depois pegar qualquer um e aplicar. Gestão. E buscar trabalhos, e aí a parte financeira sempre precisa também, né? Que é um dos gargalos do processo dela, é conseguir uma renda, né? Até porque estudar no exterior exige não somente a bolsa, né? Mas possivelmente outras coisas que ela precise fazer e tenha dinheiro para dar um suporte, inclusive depois que ela tiver conseguido a bolsa. Porque uma das alternativas, tipo, não conseguir a bolsa, é tentar, de repente espera mais 1 ano ou 2, se não tiver o dinheiro. Se ela trabalhar 1 ou 2 anos, é uma sugestão que eu estou colocando aqui. Não dá para executar nesse período? Não. Então, só dá para executar em 2024. Não tem problema. Objetivo. Posterga um pouquinho, porque faltou uma coisa, e essa coisa ela é essencial para a execução. Tá? Então, para terminar, eu pedi a ela que escreva quais as condições iniciais do seu projeto no início dele, o ponto A, e quais são os recursos que você de fato tem. E o que você pretende ter quando chegar no ponto B da jornada do seu projeto. Considerando que este ponto B será o ponto A de uma nova jornada,
encerrado o seu projeto, o que você imaginaria definir como objetivo do novo ponto B para a segunda etapa do seu projeto, tá certo? Não vou entrar nesse detalhe aqui, nesse mérito agora, vocês estão com acesso ao link, tá? Mas é isso, tá? Os trabalhos são trabalhos de gestão, efetivamente, e é esse trabalho aí que vocês precisam fazer até o dia 26 desse mês aí, que é quando a gente fecha as disciplinas. E eu fico com um compromisso com vocês de gravar aí todas as aulas que estão faltando, os assuntos que faltam, para que a gente conclua assim, que a gente chegue no nosso ponto B, né? Eu tendo passado para vocês todo o conteúdo que eu preciso passar e vocês tendo aprendido também tudo que vocês precisam aprender. E evidentemente que para isso, o que eu vou, vamos dizer assim, exigir nessa reta final é um esforço de vocês para que esses dois trabalhos cheguem no topo da qualidade do que cada um realmente pode dar. Tá certo? Então eu espero que vocês tenham entendido exatamente o que é que eu espero do trabalho de vocês e, mais do que isso, eu espero que vocês tenham entendido onde esse trabalho pode levar vocês no futuro. Porque, de fato, né, o objetivo nosso aqui não é, apesar do objetivo principal ser a aprovação, vamos dizer assim, existe um objetivo aí que, em tese, pode não ser o principal, que é o objetivo de fato, aprender gestão e conseguir evoluir e avançar aí na vida profissional e pessoal com o conteúdo que vocês estão aprendendo aqui. Tá bom? Então é isso. Uma boa tarde a todos, tá? E até a próxima.